Salmo 69. Os irmãos aí acompanhem a leitura nas suas Bíblias. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais do que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de resistir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e os ossos me encobrem de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, isso mesmo me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que a portam se assentam, e sou motivo por cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável em minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e as profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volte para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxime-te da minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Até aqui. Vou iniciar um tempo compreendendo um pouco mais a respeito de alguns salmos, mas para entender que alguns salmos nos ajudam a enfrentar determinadas dificuldades, de situações que passam por nossa mente, nossa vida corriqueiramente, e às vezes nós nos vemos sem saída. Às vezes nos vemos perdidos, desamparados, angustiados. Talvez alguns salmos nos ajudam a compreender que o salmista era homem como nós, passavam as mesmas aflições. O salmista, eles também eram pessoas que tinham dificuldade nos seus relacionamentos, que lutavam com pecados, que tinham doenças na família, que tinham problemas no seu país. Eram pessoas assim. E os salmos vão nos ajudar a isso. Os salmos, ele é um livro muito importante para nós, porque ele é um livro que está nas Escrituras e acreditamos que ele é a palavra de Deus como qualquer outro livro. E se ele é a palavra de Deus como qualquer outro livro, ele também serve para nos instruir, alertar e nos dar ânimo e nos ensinar a adoração. Ele é a palavra de Deus como qualquer outro livro. Alguns têm ensinado ou até falado a respeito que os salmos era como se fosse o inário do povo de Israel. É verdade que o livro de Salmos eles são muitos cânticos, mas não necessariamente ele era o inário de Israel, por alguns e vários motivos que não vale a pena descrevê-lo todos. Mas por que ele não era talvez os Salmos? Eles eram divididos em 4 livros, alguns de 5 livros, podem-se dizer. O texto que nós lemos, do capítulo 32, o final dele diz, o último versículo que nós não lemos da liturgia, diz que ali se encerra o livro de orações de Davi. Quem estava falando é Salomão. Então são muitos autores, e os livros de oração, o livro de oração, os 2 primeiros livros são de oração, os outros são de louvores.
Muitas orações foram transformadas em louvores. Alguns louvores e cânticos que eram entoados, que estão narrados nos livros de Salmos, foram por vários momentos da história de Israel. A maioria deles, Davi, mas Davi não é o único autor dos Salmos. Tem muitos outros, Salomão, Asaf e tantos outros. E a partir então desses homens que escreveram esses salmos, foram durante alguns anos. Então, não é apenas o inário do povo no meio daquela ideia de que só o templo, na época de Davi, eles adoravam o Senhor com esses cânticos e esses hinos. Porque tem salmo que foi formado e escrito no exílio, que isso foi depois dos reinos divididos. Tem salmos e hinos que foram escritos pós-exílio, ou seja, no retorno. Então foram cânticos que foram descritos ao longo da história. Essa maneira que nós temos hoje do livro fechado, do cânon dos Salmos, isso já foi no final da história do povo de Israel, quando já volta-se do exílio. Então, não tem como ter esse cenário fechado antes desse tempo todo. Também, depois disso, ao formar esses hinos, esses belos hinos, que são revelações do próprio Deus ao homem, para que ele adore e entoe louvores, mas de uma maneira poética. Então, pegando situações da vida, trazendo de uma maneira tão poética e bela, para compreender o propósito e vontade de Deus no meio do povo. É um livro poético, é um livro de adoração, é um livro de sabedoria do próprio Deus. Tanto é que o povo de Israel, ele deixou de lado, eles perderam o livro de Deus, a lei do Senhor, quando eles foram para o exílio. O último rei bom, que foi o rei Josias, na época do rei Josias, o povo, eles nem sabiam, eles acharam de volta a lei do Senhor. E quando acharam a lei de volta, perguntaram, o que é isso? Ou seja, eles não obedeciam nem um pouco, muito menos usavam para cânticos. Segunda maneira também é porque nós não sabemos a melodia. Quando na maioria deles foram escritos com melodia. Muitos homens, muitas pessoas, existe um profeta que auxiliava Davi, um Gedutum é o nome dele, que ele foi usado por Deus para compor as músicas. Então até as músicas eram revelação do próprio Deus. Eles eram considerados profetas. Então não faz sentido a gente querer cantar louvores falando que só os salmos, eles são palavra de Deus cantados, porque a gente não sabe qual era a melodia, porque a melodia também era revelada. Então era muito mais do que isso. A importância, então, do destaque do livro de Salmos é aquilo que ele expressa para nós, e isso deve ser louvor ao nosso Deus. O que então significa isso? Que nós precisamos louvar a Deus com toda a palavra dele. Toda a palavra dele tem que ser motivo de louvor aos nossos lábios. E os salmos nos ajudam de uma maneira mais pessoal, aplicando a nós. Mas isso não é exclusividade para uso só da adoração dos salmos. Mas como eu disse, esses salmos são, esse primeiro trecho, até o capítulo 72, na maioria são orações. E orações são como Deus quis revelar a nós a maneira de nos expressar situações do dia, clamando ao nosso Deus. Sabe quando a gente quer clamar a Deus por um momento que nós estamos passando e não sabemos como dizer a Deus? Sabe quando nós passamos por angústias, dificuldades ou até alegrias e eu não sei como louvar a Deus? E então o Salmo nos ajuda, de maneira bela, poética, revelada pelo próprio Deus. Talvez um belo exercício, que é um exercício para você também, se pegou o boletim, para você ler o boletim, como orar nos Salmos. Leia o Salmo e use-o para oração e adoração ao nosso Deus. Nada melhor do que usar a própria palavra de Deus para falar com o próprio Deus. Se a gente não sabe falar com o próprio Deus, use a palavra dele. E por isso o Salmo nos ajuda aqui. Por isso que o Salmo, sendo a palavra de Deus,
ela é uma orientação dada a nós de como os aplicarmos na nossa vida da maneira correta, de falar as coisas certas diante de Deus. Agora, o salmista desse salmo que nós lemos, 69, que é o próprio Davi, não se sabe muito bem o contexto em qual ele escreveu esse salmo, mas ele narra uma dificuldade muito grande que ele estava passando. Uma dificuldade tão grande que ele estava sendo afrontado, que ele estava sendo acusado, ele estava extremamente angustiado. Tão angustiado na sua vida, que ele clama a Deus. E ele usa de uma maneira figurada como isso está acontecendo na sua vida. E esse momento de tanta angústia, de tanto sofrimento, ele busca a direção de Deus. Ele chega ao ponto do desespero. Por que será, então, que esse desespero e essas frustrações chegam a nós? Por que, ou o que faz você chegar ao ponto do desespero? Talvez, antes de chegar no desespero, é porque nós já passamos por muitas frustrações na vida. Frustrações são aquelas que nós traçamos algumas expectativas, temos alguns planos, temos algumas ideias de algumas coisas, mas quando essas coisas não acontecem, nós nos frustramos. Nós ficamos tristes, nós ficamos muito mal. A gente não sabe o que fazer, nós ficamos angustiados. Mas talvez por que passamos por tantas frustrações? E isso eu acho que não é privilégio só do salmista. Isso não é privilégio só daquele que estava escrevendo isso. Na verdade, ninguém gosta de passar por frustrações. Ninguém deseja, ninguém planeja passar por isso. Porque, afinal de contas, tudo que a gente planeja, a gente quer que se realize, a gente quer que aconteça. A gente planeja para acontecer, ninguém planeja para não acontecer. Todo mundo tem o seu plano traçado para que aquilo aconteça na sua vida e que você caminhe tudo bem. Mas, na maioria das vezes, o nosso plano não acontece. A pergunta talvez, por que deveria acontecer então? Será que a culpa é de Deus que não realizou aquilo que eu planejei? Será que a culpa de Deus é de tudo que eu estou passando? Será que o meu sofrimento é tão grande que ninguém sabe? A gente tem um problema muito grande, porque quando nós passamos por dificuldade, o nosso problema é muito grande. Mas quando o irmão passa por dificuldade, o problema do irmão não é tão grande. Sabe quando o nosso problema sempre é o pior dos outros? Alguém vai te contar uma situação que ele está passando por dificuldade. E a pessoa realmente está lutando com um problema, com uma angústia. Seja lá qual for o problema. E você conta assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Parece que a gente tem uma competição com o irmão para dizer quem é pior. Ou, na verdade, parece que o ser pior parece que é ser melhor do que o outro. Então a gente quer ser o pior porque, afinal de contas, as pessoas vão ter mais dó de mim do que do outro. Só pode ser por isso. Ou, na verdade, é porque eu tenho uma visão muito errada de mim mesmo, porque tudo que é contra mim é muito pior. Contra os outros, nem tanto. Porque talvez eu acho que eu sou mais importante. E quando a gente chega a esse ponto de olhar para o nosso irmão, que está passando por uma angústia, um problema, uma dificuldade, é porque ele já não está vendo mais solução. E não é você falando que você já passou por isso, e o seu era muito pior, que você vai ajudar seu irmão. Pelo contrário, você vai ganhar um inimigo. Porque no momento que você tem que ajudar o seu irmão, você não tem que competir com ele. Seu irmão não é alguém que você está competindo quem sofre mais ou quem é mais abençoado. Seu irmão é aquele quem você tem que olhar
e estender a mão para passar sobre as angústias. Mas quando nós estamos passando por essas angústias, nós precisamos compreender o momento que nós estamos vivendo. E parar de olhar um para os outros e tentar avaliar quem é o pior, porque afinal de contas está todo mundo ruim, então cada um se vira, cada um por si. Faça o que você quiser. O problema é que às vezes os irmãos não estão enxergando que quando eu chego no desespero, quando eu estou a ponto de explodir, é porque eu não vejo mais nenhuma possibilidade de solução. E se você não vê nenhuma possibilidade de solução, é porque até agora você não cogitou a hipótese de Deus em todos os anteriores. Sabe por quê? Quando que a gente clama a Deus? Quando a gente já não sabe mais o que fazer. Quando a gente chega, como o texto diz, a água já está batendo no pescoço. Quando nós estamos nos afundando, quando eu não tenho mais esperança, quando olho para o lado e não vejo mais nada, é que eu entro em desespero, eu não vejo esperança. O problema é que talvez eu busquei todos os meus planos traçados, mas nenhum aconteceu. Essa é a dificuldade. Todos os meus passos foram dados segundo aquilo que eu achava que tinha que ser, e nenhum aconteceu. A partir de agora, eu não sei o que fazer. É porque nós não cogitamos o plano de Deus em primeiro lugar. Nós não cogitamos qual é o primeiro passo que Deus queria que nós dessemos, antes de chegar no último e não ver mais solução. É a partir daí, então, que eu preciso olhar e enxergar para Deus. Mas talvez algumas maneiras que o salmista nos ajuda a como passar e enfrentar essa dificuldade, dessa angústia, desse desespero. Nós temos que ter alguma atitude, a gente não pode ficar parado, de braços cruzados, esperando a água subir até que a gente se afogue e tudo acabe. Não podemos permanecer de braços cruzados. E a primeira lição, gostaria de compartilhar com os irmãos, que está no início do texto, é justamente a maneira com que o salmista se expressa. Então, expresse diante de Deus a sua angústia. Coloque diante de Deus a maneira como você se sente. Como que o salmista estava se sentindo? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. É assim que ele se sente. Por isso que essa poesia nos ajuda a explicar o momento que a gente não sabe a situação que estamos passando. E o salmista nos ajuda a mostrar, a falar assim: eu estou no ponto que eu vou me afundar. Mas o problema é que você está assim, e você não chega diante de Deus e fala que está assim. Você não reconhece diante de Deus e fala assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Isso é uma oração, isso é um pedido de falar: Deus, eu estou me afundando. Deus, eu não vejo solução de mais nada. Deus, eu vou morrer aqui. O problema está tão grande na minha vida que eu não sei mais o que fazer. E agora? O texto continua dizendo, se expressando que ele cansou. Lutou, cansei. Não aguento mais. Não sei mais o que fazer. Meus irmãos, como é triste saber que existem muitas pessoas assim, que estão tentando lutar e não estão chegando a lugar nenhum, estão se afundando. Mas não chegam diante de Deus e colocam a sua angústia. Acham que quer viver sozinho. Acham que consegue solucionar seus problemas sozinho. Acham que vai resolver seus problemas porque você, afinal de contas, sabe governar sua própria vida. Mas para chegar a esse ponto, você precisa reconhecer que você não consegue sair desse momento. E seja qual for o motivo.
O salmista, ele tinha um motivo. Era acusação simplesmente por servir a Deus. Pode ter vários outros motivos pelo qual você chegou a esse ponto. Mas enquanto não se expressar e colocar a sua vida diante de Deus, não tem como. E é preciso você reconhecer aquilo que te chegou assim. Versículo 4. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus feridores, que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. A pior coisa é alguém ser injustiçado. Você já foi injustiçado? Eu não sei se você já passou por isso. O sentimento de injustiça para você traz um desânimo, uma angústia, que quando isso se permanece na sua vida, você fica extremamente angustiado, deprimido, porque você fala, isso é injustiça. Chegando ao ponto de falar assim, por que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Não está certo isso. Por que eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz? Por que eu tenho que restituir algo que eu não roubei? Por que eu tenho que fazer isso? Talvez aqui, Davi, ele faz um pedido a Deus para que venha justiça e juízo sobre aqueles. Mas esse salmo é um salmo messiânico. E esse salmo messiânico significa que aponta para Cristo. E essa injustiça que o salmista sofreu, mas ele pediu a justiça, é o contraponto daquilo que Cristo fez naquela cruz. O injusto que foi condenado sofreu as consequências, mas ele não pediu por justiça, ele clamou por graça. É chegar ao ponto da angústia, que não tem problema nenhum você passar por angústia, de passar e olhar para o problema e falar assim, é verdade, não é fácil. O próprio Cristo passou por isso, sofreu, chorou, foi para o jardim angustiado. Mas o problema lá é qual é a reação? Pedir a justiça ou o perdão e a graça? Quando eu coloco diante de Deus, eu me expresso, eu falo o que eu estou passando, eu coloco diante de Deus as minhas angústias, é por mais que eu cheguei à última opção da minha vida e clamar a Deus, ainda é uma opção. Não deveria ser a última, deveria ser a primeira. Mas se você chegou a esse ponto, continue clamando a Deus. Não deveria ser a última, mas tudo bem, já foi. Da próxima vez você aprende que ele tem que ser a primeira. Mas se ele foi a última, então clame. Então se expresse, coloque todas as suas vontades, coloque o que você está passando, abra o seu coração. Faz quanto tempo que você não ora clamando a Deus, abrindo o seu coração angustiado? Faz quanto tempo que você não chora diante de Deus, colocando todas as suas angústias? Homem é durão, né? Falo dos homens, né? As mulheres não tem um pouco diferente. A gente quer mostrar que a gente é forte, que a gente vai sair. Doce ilusão. Doce ilusão achar que eu sou tão poderoso ao ponto de me auto-salvar da angústia que eu estou vivendo. Enquanto a gente não abrir o nosso coração e falar tudo que eu tenho passado, as angústias que tem no meu coração, que só eu e Deus sabe, que mais ninguém sabe, mas aquilo que tem incomodado a minha vida, aquilo que tem deixado algumas maneiras de descanso para ficar angustiado. Enquanto a gente achar que a gente é autossuficiente e não
abrir a nossa vida, o coração diante de Deus, nós vamos continuar nos afundando. Vamos continuar perdidos. Por que isso? Para que isso? Qual o motivo que fazemos isso? É loucura. Se coloque diante de Deus, expresse tudo que passa no seu coração, não esconda. Ele sabe. Senão, como que você vai depositar a sua esperança nele? Se você expõe, se você coloca, se você abre o seu coração, se você fala para Deus tudo aquilo que tem te angustiado, é necessário você fazer esse belo exercício. Buscar, identificar o que te tem causado a dor. Às vezes vai ser mais fácil, às vezes não vai ser tão fácil. Às vezes você vai precisar de um processo de reconhecimento, que nem o salmista diz, ele diz ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu cometo falhas, o Senhor sabe que eu peco contra Ti. Mas não era por causa do pecado dele o problema, era a injustiça mesmo. Mas mesmo eu passando por isso, eu preciso reconhecer quem eu sou. Por que eu preciso reconhecer quem eu sou? Porque senão eu acho que eu consigo fazer todas as coisas. Se eu reconhecer que eu sou falho, eu reconheço Deus, eu não sei como sair dessa situação. Não sou capaz disso. Eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho a autonomia para isso. Sou pecador. Mas o exercício continua dessa humilhação, que ele clama ao Senhor, pedindo a Ele que, para solucionar esse problema, não deixe que eu peque contra o Senhor, e que não seja uma pedra de tropeço para os meus irmãos, para que ninguém peque por minha causa, para que ninguém venha a sofrer angústias e injustiça por causa do meu nome. Versículo 6, versículo 7. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que Te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor a Ti, e o rosto me encobre de vexame. Peça a Deus, meus irmãos, talvez aquilo que nós menos pensamos quando estamos passando por isso, é que a gente não seja pedra de tropeço, né? Que o meu testemunho não seja um problema para que os meus irmãos sejam mal vistos ou que o nome do Senhor seja envergonhado. Quando nós estamos numa profunda angústia, a última coisa que a gente pensa é nos outros. A gente pensa mais em nós mesmos. Mas quando eu reconheço quem eu sou, eu reconheço Deus acima de todas as coisas, eu preciso enxergar qual foi o problema. Então, no salmista está muito mais claro, nós vamos ler a partir do versículo 9, mas talvez não fique muito mais fácil para a sua vida. Versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, eu sou motivo para cantigas de beberrões. Qual que era o motivo pelo qual era uma afronta? Porque ele estava sendo zombado. Porque ele estava zelando pela casa de Deus. Ele estava buscando a presença de Deus. O motivo pelo qual Davi chegou a essa angústia era porque ele gostava e temia ao Senhor. Porque o zelo pela casa do Senhor era tão grande que os outros falavam mal dele. E ele era injustiçado por causa disso.
Ele era injustiçado porque ele buscava zelar pela casa de Deus. Ele era injustiçado, mal falado, e ele estava tão angustiado porque ele queria servir ao Senhor, e as pessoas na porta da cidade ficavam falando mal dele. Ele buscava o Senhor, ele cultuava a Deus, ele jejuava, ele orava, ele se humilhava, vestia de trapo para mostrar sua humilhação diante de Deus, e o povo zombava dele. O zelo pela casa do Senhor. O zelo pela casa do Senhor foi o motivo pelo qual Davi chegou a esse ponto. Muitas pessoas chegam a esse ponto por vários outros motivos. Dificilmente nós vamos chegar a esse motivo, mas esse seria o melhor motivo para passar por essas dificuldades. Porque as pessoas estão falando para nós que a gente é crente demais. Já pensou chegar ao ponto de você sofrer injustiças, angústias, porque você é muito zeloso com as coisas de Deus? Já pensou chegar ao ponto de você ser injustiçado, porque afinal de contas, você busca compreender cada dia mais a vontade de Deus? Já pensou você ser injustiçado porque você ora, jejua, busca Deus? Já pensou você sofrer e ficar angustiado porque as pessoas estão falando mal de você, porque você é um bom crente? Porque você tem compromisso com as coisas de Deus? Esse era o motivo. Esse era o motivo que Davi estava angustiado, de compreender: Deus, por que eu estou passando por isso, essa angústia? Porque o meu maior desejo é buscar o zelo pela casa de Deus. Meu maior desejo é continuar buscando a presença de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ser obediente, eu quero zelar pelas coisas de Deus, eu quero ser comprometido, eu quero ser fiel. E as pessoas estão me zombando, estou sendo injustiçado, eu estou tendo prejuízos por causa disso. Por muito menos a gente já abre mão, né? A gente não precisa nem ser injustiçado, a gente já não tem compromisso com a casa de Deus. A gente não precisa nem ser zombado pela nossa comunhão com Deus, que a gente já não faz mesmo, né? A gente não tem desejo de buscar mais a Deus. É óbvio que a gente não vai ser injustiçado. A angústia é verdadeira. Mas nem sempre esse será o problema que você vai passar por esse momento. Nem sempre será tão claro identificar o porquê você faz isso. Às vezes pode ser por causa do seu próprio pecado. Às vezes é porque você está sendo pedra de tropeço. Talvez quando nós olhamos para nós mesmos, é mais fácil de buscar qual é o problema que está me levando a isso. Qual é o problema que está me deixando cada dia mais deprimido? Pode ser vários motivos. Pode ser porque você está querendo buscar mais a Deus, e tudo ao contrário, que pode trazer prejuízo. Pode ser por causa do seu próprio pecado. Pode ser por uma situação externa do próprio inimigo. Não sei. Mas o que é necessário é que quando você reconhece diante de Deus, você busca a direção dele para saber qual é o motivo que tem que deixado dessa maneira. Senão, meus irmãos, nós vamos combater o problema errado. Senão, nós vamos brigar a guerra errada.
A gente vai entrar em luta que Deus não colocou a gente. A gente vai colocar em batalha que Deus não está nessa batalha. Eu vou brigar por coisas que não são as que Deus quer. Imagine se o salmista, se Davi chegasse ao ponto de querer lutar contra os seus inimigos, simplesmente porque ele queria ter mais poder. Simplesmente porque era uma afronta falar dele. E não pelas coisas de Deus. Ele ia lutar sozinho essa batalha. Ele ia lutar pelo ego dele. Porque não reconheceu qual que é o verdadeiro problema. Enquanto não chegar no verdadeiro problema, a principal dificuldade, a gente fica lutando por ocasiões periféricas e não atingimos o problema. Permanecemos angustiados. Meus irmãos, tantas coisas afligem a nossa vida. E às vezes a gente está lutando coisa errada. Às vezes a gente está num buraco porque a gente mesmo cavou esse buraco. Pelas nossas próprias falhas e dificuldades. E a gente está botando culpa no outro, a gente está lutando com o outro. E não é esse o problema. Não é assim. Às vezes é a própria dureza do meu coração que faz isso. E enquanto eu não identificar, eu vou lutar e vou continuar me afundando. Não vou enxergar o agir de Deus e vou me afundar. Não vou me expor diante de Deus. E terceira lição, já que não está aqui e você que quer anotar. Clame ao Senhor por ajuda e confie. Clame ao Senhor. Versículo 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responda-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Peço ao Senhor que Ele age com urgência. Mas Ele só vai fazer isso quando o problema foi identificado. A gente tem que pedir ao Senhor a instrução para fazer as coisas corretas no momento certo, mas só vai ser correto no momento certo quando estiver nos planos de Deus, na vontade de Deus. E o que nós temos que fazer? Buscar a vontade de Deus. Não adianta eu buscar a minha vontade e querer que Deus solucione a minha vontade, porque não vai se cumprir. Se eu buscar a vontade, o plano de Deus, da maneira que Ele deseja, vai se cumprir. E clame a Deus porque Ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe os nossos limites, Ele sabe até onde nós podemos caminhar. Ele sabe aonde a água pode bater em nós. Todo sofrimento, toda angústia que passamos, por mais que a gente ache que não vai conseguir suportar, Deus não dá além. Deus dá na medida certa. Deus dá no momento certo. E Ele vai fazer no momento certo. Basta-nos clamar diante de Deus. Isso é uma oração. Tudo isso é um pedido a Deus. É um pedido a Deus expondo nossa necessidade, reconhecendo quem nós somos e clamando a Ele por transformação. E nós precisamos clamar a Ele por transformação, pedindo através de um caráter divino que é pela sua misericórdia e pela sua graça. É por isso que Ele pode fazer alguma coisa diferente em nós. Ele só vai fazer isso porque Ele é um Deus misericordioso e gracioso. Significa que Ele vai fazer isso em nós porque Ele é bom, não porque eu fiz por merecer. E essa graça se estende a nós. Quando nós estamos de mãos atadas, eu não consigo mais fazer nada. E é justamente isso, por isso que é graça. Ele faz quando eu não mereço. Ele dá quando eu sou inimigo. Ele restaura
quando eu estou me afundando. Esse Deus é um Deus tão misericordioso, tão gracioso, que é só por causa disso que eu tenho que clamar a Ele. E o clamor é porque Ele é assim. E se Deus não fosse um Deus misericordioso, gracioso, não adiantaria nada eu pedir. Não adiantava nada eu clamar a Deus. De que adianta eu pedir a um Deus que não é gracioso? Ele não vai dar. Ele não vai fazer. E o texto que o salmista termina, esse primeiro trecho da oração, é sabendo e clamando ao Senhor: Deus, não tire de mim os seus olhos. Não deixe de olhar para mim. Olhe para mim. Responda a minha oração. Parece que a gente é assim, né? Quando a gente pede a Deus para que Ele responda a nossa oração, a gente já está desconsiderando diante de Deus dele falar não, né? Parece que se Ele não falou sim, Ele ainda não respondeu. O pedir a Deus é que Ele responda a nossa oração e que Ele não tire os olhos sobre as nossas vidas. E tirar os olhos sobre nós, a pior sensação é de que Deus não está olhando para você. O não olhar de Deus para a vida de alguém é um olhar de juízo. É quando Deus não está nem aí para você. Sofra as consequências do seu próprio pecado. Essa é a pior angústia que alguém pode ter. Por isso que você pede: olhe para nós. É a mesma expressão de olhar do próprio Deus para nós e saber que Ele está olhando por nós. Vire algumas páginas no Salmo 27, no versículo 9. O mesmo Davi, que busca a presença do Senhor, ele clama e ora a Deus assim. Salmo 27, versículo 9 e 10. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa é a convicção que nós temos que ter. De que mesmo que eu me senti sozinho, mesmo que eu olhar para o lado e não tiver ninguém para me sustentar e para me ajudar, o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso consolo. Ele jamais nos abandonará. O próprio Cristo, que teve a sua vida exposta, humilhada, foi rejeitado, e naquela cruz, onde estavam seus discípulos? Aonde estavam os seus amigos? Aonde estava o maior injustiçado de todas as coisas? O maior sofredor é aquele que olhou para nós, clamou ao Pai, pedindo que não ficasse só. Meu Deus, Eli, Eli, por que me desamparaste? Esse Deus que morreu para nos dar vida, para que tivéssemos esperança de chegar diante de Deus e saber que eu olho ao redor, não tem ninguém, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. Isso que nos dá ânimo, força. Tu és o meu auxílio.
Tu és a minha esperança, o meu refúgio, minha fortaleza, o meu porto seguro, é o Senhor. Por isso que o meu clamor, a minha oração é esse Deus. Por isso que o meu pedido é a Ele. Por isso que a nossa oração é o Deus que supre, que não desampara, mesmo quando eu estou angustiado. Eu sei que é duro quando alguém passa por alguma necessidade, ou enfermidade, ou luto, e você fala assim, Deus sabe de todas as coisas. Você fala assim, eu sei, mas a dor continua. Você passa por luta e fala assim, Deus é soberano. É verdade. Mas amanhã, meu filho não vai estar em casa. Enquanto nós continuarmos competindo problemas, sendo pedra de tropeço, nós não vamos conseguir demonstrar a graça e misericórdia de Deus para aqueles que estão angustiados. Aqueles que se dispõem a andar conjuntamente e falar assim, eu não sei o que dizer para você, meu irmão, mas eu vou te dar um abraço. E Deus está conosco. Tem momentos que a gente não sabe o que dizer. Tem momentos que a gente não sabe o que falar. Tem momentos que a gente não deve falar nada mesmo. O que nós devemos fazer é clamar ao Senhor e ser esse abraço do Senhor que revigora, que dá esperança e que nos auxilia a passar pela dificuldade. É olhar para o Senhor, reconhecendo quem nós somos e pedir a bênção dEle, falando, Deus, pela sua misericórdia e graça, me ajude a compreender os seus planos. Talvez uma ajuda para nós eu não sei o porquê estou passando, eu não sei o propósito, eu não sei o que Deus quer de mim. Talvez a gente nunca vai saber em algumas situações, mas o que eu sei é que Deus é bom. Mesmo que eu não entenda, eu confio em Deus. Mesmo que eu não saiba o propósito, mesmo que eu não saiba o porquê, mesmo que eu não saiba o que Ele quer de mim, mas eu sei e confio nesse Deus que é bom e misericordioso. E enquanto eu tentar buscar explicações, justificativas, respostas, nem sempre eu vou encontrar. Porque a nossa perspectiva de resposta está no nosso desejo, não naquilo que Deus prometeu. E por fim, algumas aplicações para nós. Não deixe seu problema levá-lo à angústia, ao isolamento. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração. Se ajoelhe diante de Deus. Coloque tudo que tem no seu coração para fora. Não deixe essa angústia viver isolado desse mundo. Não deixe que os problemas que afetam a sua vida te façam romper relacionamentos, amizades, convívio familiar. Se isolando no mundo, achando que seus problemas não têm mais solução. Abre o seu coração diante de Deus. Seja sincero. Fale para Ele tudo que você, às vezes, nunca disse. Expresse
tudo o que tem em você, a sua real situação. O que Ele espera de nós é um coração sincero e contrito, isso Ele não desprezará. Segundo, seja sincero na razão principal do seu problema, mesmo que seja o seu próprio pecado. Busque, peça a Deus, o que foi que levou você a chegar a esse ponto? Busque em sua mente, o que aconteceu para chegar ao ponto que você chegou hoje, angustiado? Nem que seja o seu pecado de desobediência há anos atrás. Confesse. Só assim você poderá ser transformado na sua sinceridade e do seu coração. E terceiro, ter a plena convicção de que Deus está escutando. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Ele está atento a ouvir as nossas orações. A Bíblia diz que nos céus existe um lugar onde é depositada todas as orações do justo. Estão diante do trono. Todas as nossas orações que chegam ao Pai. Está lá. E está diante dele. E por isso que nós pedimos, Senhor, transforme a minha vida. Ore com fé. Sabendo que Deus está ouvindo a sua oração. Sabendo que Deus escuta o clamor. Sabendo que Deus olha para o seu povo e derrama da tua graça e misericórdia. Confie nele. Quantas vezes a sua oração não passou nem do teto? Porque você repete frases e palavras, simplesmente achando que na repetição dessas palavras, algo vai acontecer. Enquanto a sinceridade do seu clamor, oração e devoção a Deus está longe. Deus se agrada de um coração sincero, contrito. A verdadeira e boa oração é quando ela é sinceramente derramada diante de Deus, confessando quem nós somos e confiando que Ele está nos escutando. É assim que a oração chega ao Pai. Cristo é aquele que nos leva até o Pai pela fé. Nós precisamos aprender a orar, confiados que Deus está escutando. Nós precisamos aprender a viver, sabendo que Deus está olhando por nós. Nós temos que aprender a falar das coisas de Deus, sabendo que Deus está conosco. Isso é promessa. Isso não é segredo algum. Isso é palavra do Senhor. E a gente faz as coisas como se nada tivesse acontecido. Como se Deus não estivesse aqui. Como se Ele não escutasse. Como Ele não fosse adorado. A gente cultua a Deus como se Ele não estivesse presente no nosso meio. Nós fazemos coisas como se Deus não estivesse vendo. Nós pedimos a Ele como se Ele nunca fosse ouvir. Assim fica difícil. A nossa fé é pequena, falha. Que seja um ânimo para nós. Orar os salmos e entender que tudo que nós passamos, tudo que nós temos enfrentado na nossa vida, Deus não está de olhos fechados. Deus não está surdo ao nosso clamor. Mesmo que nas situações tudo isso pareça desmoronar ao nosso redor. Creia que Ele escuta a sua oração. Ele escuta o seu clamor.
Ele ouve as nossas petições. Basta sermos sinceros, confessar, abrir o nosso coração diante dele. É assim que ele vai nos ajudar a viver. É assim que ele vai nos ajudar a enfrentar mais uma semana de angústia. Mas dependente do Senhor, que nos abençoa, que dirige, que sustenta, que ouve, que inclina os seus ouvidos e que está ao nosso lado para enfrentar o dia mau e desfrutar da bondade do Senhor. Amém?